Temos aqui então o demonstrativo da prática de destilação fracionada, onde nós temos aqui a mistura de dois líquidos com ponto de ebulição relativamente próximos, o hexano e o ciclohexano, e a gente vê ali dentro pedrinhas de ebulição para facilitar, né, o processo. E nós vamos fazer uma destilação fracionada para separar esses líquidos de forma eficiente, porque o hexano tem ponto de ebulição 69, enquanto o ciclohexano 81. Dessa forma, como eles têm um ponto de ebulição relativamente próximo, se faz necessária a utilização de uma coluna de destilação fracionada. Aqui a gente pode ver uma coluna que a gente chama de coluna Vigré. Então a característica dessa coluna é que ela tem essas reentrâncias aqui, que é onde o ar adentra e resfria o líquido que está sendo destilado. Como é que funciona, então, uma destilação fracionada? Podemos ver aqui agora, então, o líquido em ebulição. As pedras de ebulição ajudam a manter a homogeneidade do aquecimento, uma vez que há diferença de gradiente de temperatura, sendo que o fundo está em contato com a fonte de aquecimento e a superfície não. Dessa forma, as pedras de ebulição ajudam na homogeneidade da temperatura. Vemos o líquido subindo, né, misturado, e aí ele vai passando pelas diferentes seções dos pratos teóricos, né? O prato teórico, o que seria o prato teórico? O prato teórico é a seção no qual o líquido em destilação, né, os líquidos em destilação, eles atingem o equilíbrio termodinâmico. E a partir de um segundo, terceiro, quarto e consecutivamente os pratos teóricos, essa fração do líquido que tem um ponto de ebulição menor, ele vai destilando antes e vai mudando então o equilíbrio a cada prato teórico. Quando a gente chega aqui no condensador, é importante a gente perceber que a gente liga a água sempre de baixo para cima. Dessa forma a gente evita a formação de bolhas no condensador, né? Uma vez que a gente está contra a gravidade. E o líquido vai chegar aqui no condensador, condensar e vai aqui então sendo destilado, primeiro a fração mais leve e após a fração com ponto de ebulição maior. É importante a gente ressaltar que o bulbo do termômetro ele deve estar exatamente alinhado com a entrada do condensador. E dessa forma, a gente vai poder medir a temperatura de ebulição corretamente. Acompanhando, então, a variação do termômetro, a gente pode ver a fração do líquido que está sendo destilada. A gente pode observar aqui a fração dos primeiros 50 ml, que é relativa ao hexano. E esses 50 ml destilaram a 69 graus. E agora nós vamos observar a subida do termômetro para a fração do ciclohexano, que vai para próximo de 81. A gente pode observar aqui na coluna de Vigré que a segunda fração do ciclohexano ela está chegando próximo ao condensador, mas ela ainda não chegou. Portanto, o termômetro ainda não subiu para a temperatura de ebulição do ciclohexano. A gente pode ver aqui no balão que agora o volume é bem menor, nós estamos destilando, em princípio, agora só o ciclohexano. A temperatura do termômetro subiu, é meio difícil observar, mas vocês podem acreditar. E aqui a gente então agora recolhendo a segunda fração, que é o ciclohexano. Então vou mostrar aqui ao lado o que a gente já havia recolhido do hexano.